Então, boa tarde, nós somos estudantes de medicina da UFMG e criamos esse ano uma liga acadêmica focada em imunologia médica, a Imunoliga. Temos como objetivo ampliar a gama de conhecimentos dessa área e fomentar a divulgação científica para toda a comunidade. Vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com profissionais da saúde, tratando de temas atuais em tempos de quarentena e Covid-19. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade, visando esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana. Hoje nós vamos entrevistar o professor Montilo Russo. Ele possui graduação em medicina pela Unifesp, mestrado em microbiologia e imunologia também pela Unifesp, doutorado em imunologia pela USP, pós-doutorado na New York University e pelo Instituto Pasteur na França. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, com regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia celular, atuando principalmente nos temas relacionados à ativação de macrófagos, linfócitos T, tolerância e asma. Boa tarde, professor Montilo. Olá, boa tarde. É um prazer estar participando aí. E antes de responder as questões que vocês vão levantar, eu queria dizer que essa iniciativa da Liga é muito importante. Eu acho que a comunicação visual com os cientistas, seja de qualquer forma possível, sentado em algum lugar, nos congressos, no jardim, qualquer lugar que for, ou assim, né, todos com distanciamento social, é muito importante porque é uma maneira que a comunidade de imunologistas pode saber o que os outros pensam, porque é diferente de você ler um paper, é muito mais interessante você, né, e vocês têm essa chance de fazer isso. Eu fui da SBI, e na época que eu fui, eu fiz uma coisa que antes tinha um boletim que vinha pelo correio, e a gente já fez uma coisa um pouco mais avançada, que é o SBI na rede, né, com o Daniel Mucida, Daniel Kettel, Cristina Caldas e Angelina. Então a gente deu um início, e a Imunoliga já é a segunda geração disso aí. Então, eu acho ótimo essa iniciativa. Eu realmente, na época, eu queria fazer isso nos congressos, filmar e falar, bom, vamos ver o que sei lá, quem chegou aqui, um cara novo, vamos ver o que ele pensa. Mas não na hora que ele está falando, mas assim, fora do local de trabalho, fora da conferência, num lugar assim qualquer, encontrar e perguntar. Eu vi isso em alguns congressos, é muito gostoso ver o que o indivíduo pensa, do jeito que ele fala, que é diferente do que ele fala no congresso. Bom, tá aí a introdução para a Imunoliga. Obrigada, professor Montilo. Então, nós vamos aí para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: como estudioso da imunologia do trato respiratório, nós gostaríamos que você falasse um pouco para a gente sobre especificidades do sistema imune no pulmão saudável. Sei. Então, na realidade, se a gente imaginar o pulmão e fazer uma comparação com o intestino, né, é uma mucosa gastrointestinal, uma mucosa respiratória. As duas mucosas, elas estão colonizadas por bactérias. Então, a gente tem uma microbiota pulmonar, assim como o intestino tem uma microbiota, né, intestinal. Então, a gente tem uma microbiota lá, e entendo isso, a primeira coisa que precisa acontecer é lidar com essa microbiota. Talvez eu comente mais para frente alguma coisa sobre o microbiota
não do pulmão, mas de um modo geral, como o sistema imune lida com isso. Como esse sistema é aberto, né? Quer dizer, tanto o gastrointestinal como o respiratório, ele entra em contato direto com o ar ou com a comida, né? Então, é uma porta de entrada para vírus respiratório, para vírus, que é no caso do coronavírus, ou vírus entéricos, que dão, né, problemas entéricos. Enfim, é uma porta de entrada tranquila, né? Tem toxoplasma, entra pelo, né, T-cruzi pode entrar agora com esses sucos que andaram tomando de açaí, infectados com tripanossoma. Enfim, é uma porta de entrada de patógenos e de microbiontes. Então, os dois são parecidos. E os dois têm uma estratégia, que eu vou dar um exemplo no que eu trabalhei, por exemplo, ovoalbumina, né? Então, se a gente... isso é um trabalho que foi iniciado com o Nelson Vaz, depois muitos seguidores do Nelson Vaz, eu talvez seja um deles, né? Nos debruçamos com esse problema e que, no caso, o antígeno que usado é a ovoalbumina, que é um antígeno que todos os imunologistas conhecem. Então, a ovoalbumina, você põe na água de bebê. A Ana Caetano fez um trabalho interessante, que pôs a ovoalbumina na água de bebê, e depois você tenta imunizar o camundongo pelo subcutâneo e ele fica tolerante. Ele não tem uma resposta tão exacerbada, ele chama tolerância oral. No nariz é a mesma coisa, né? Então, chama tolerância inalatória, tolerância nasal, inalatória. Então, esses dois sistemas, eles têm um padrão para induzir tolerância, né? E como eles estão em contato com bactéria, no epitélio, eles respondem de uma forma mais tranquila, mais suave, né? Aos parasitas, digamos, a LPS, ativadores de TOL. Eu tenho um trabalho que eu publiquei sobre o papel, né, o papel duplo, quer dizer, a maneira dupla dos agonistas de TOL trabalharem na mucosa aérea. Então, o epitélio, por exemplo, para agonista de TOL, responde diferente da célula dendrítica, que já está mais para dentro do corpo. A célula dendrítica responde de uma forma clássica, imunológica, e o epitélio responde diferente. Então, ele responde com citocinas, né, do tipo 2, TSLP, IL-33, etc. Então, eles evitam ter uma resposta inflamatória TH17 ou TH1. E quando tem, as respostas são mais suaves, porque você tem muita regulação. Então, geralmente, no pulmão, tem um macrófago intersticial que produz muita IL-10. Então, ele é um anti-inflamatório natural. Basicamente é isso. Quer dizer, por quê? Porque é um lugar de contato direto com o meio ambiente. É isso. Eu acho que... agora, se pensar, bom, o trato gastrointestinal que entra é a comida. E no respiratório o que precisa entrar é oxigênio, né? E aí entram as partículas que estão, como o pólen e coisas desse tipo. Então, o epitélio é importante para fazer troca de oxigênio, é uma das funções fundamentais
no pulmão é fazer troca de oxigênio. Mas, né, quando entram ativadores de TOL, né, então ele também, o epitélio é diferente. Não, obrigada. Boa tarde, professor. Meu nome é Ludmila. Nós vamos continuar falando do trato respiratório. Vários estudos com necrópsia de pacientes com Covid-19 mostraram um dano alveolar difuso, exudados com fibrina, lesão epitelial, e em casos mais avançados, detectou hemorragia alveolar. O que mais chamou sua atenção sobre essa infecção, especificamente no pulmão? Então, é interessante falar do pulmão, porque, assim, em vários momentos, não precisa ser só a infecção do pulmão. Por exemplo, malária, uma malária grave pode dar lesão no pulmão. Quer dizer, você tem uma lesão aguda, chama ARDS, né? O síndrome respiratória aguda, a malária também dá. Quer dizer, basta você ter um problema sistêmico, mas nos vasos que fazem a troca de oxigênio, que você pode ter problemas no pulmão. Então, obviamente que os patógenos que infectam via pulmão vão dar uma patologia inflamatória no pulmão. Mas o pulmão é um órgão de choque, muitas vezes, por exemplo, dengue, você pode ter problema no pulmão. Enfim, tem várias doenças que eu já citei a malária, que podem dar problema no pulmão. Choque séptico pode dar problema no pulmão. Então, o pulmão é um órgão de choque e que é facilmente atingido. Então, o que é interessante do coronavírus, né, do SARS-CoV, é que o pessoal da Faculdade de Medicina e em outros lugares fizeram autópsias, e aí tem realmente microtrombose lá. E aí tem microtrombose. Esse é um grande problema. E então você tem alteração da coagulação. No caso do plasmódio, também tem adesão ao endotélio, que acaba dando o mesmo problema. Então, aparentemente, não é só respiratório, mas ele sai, né, do pulmão para os vasos. Então, também a Covid é uma doença de vasos. Então, a gente pode achar que a Covid chega um momento que é uma doença sistêmica. E os vírus, de um modo geral, se a gente começar a ver, por exemplo, febres hemorrágicas, tem vários vírus que dão febres hemorrágicas. Então, e o denominador comum de tudo isso, geralmente, né, que se a gente quisesse fazer um mínimo denominador comum, a gente tem uma tormenta de citocinas. Essa tormenta de citocinas aumenta a coagulação. No caso do Covid, aparece, né, o D-dímero, que é a degradação da fibrina, e ele aumenta. Então, ele já está mostrando que tem problema de coagulação no SARS-CoV, na doença Covid. Então, o que chamou a atenção para mim no coronavírus, a primeira coisa que chamou foi ele utilizar o receptor AC2, né? Ou ECA2 em português, né? Que é da enzima conversora da angiotensina. Eu, antes de ser imunologista, quando eu era estudante de medicina, no 4º ano, 5º e tal, eu fazia nefrologia. Então, eu estudava muito isso. Falei, nossa, a vida dá voltas e, de repente, tem um vírus que
pega a AC2. Só que a AC2 é uma enzima que não dá hipertensão, ela protege contra a hipertensão, né? Então, ela é uma enzima que degrada, né, a angiotensina. Então, tem 2 vias lá para degradar. Então, isso é interessante, e aí chama a atenção, já respondendo a tua pergunta mais especificamente, porque o próprio vírus, entrando via AC2, ele pode alterar a função do AC2. E sem AC2, a gente perde a proteção do pulmão. Então, é sabido que se você induzir uma reação aguda, né, no pulmão, num animal que não tem AC2, né, é pior. Então, a AC2 é uma enzima protetora de vaso, protetora do pulmão, protetora em outros níveis, no rim. Então, isso chama atenção. Mas você vê, aí eu já falei pulmão, já fui para o rim. Então, é difícil. Realmente, o SARS-CoV-2 começa no pulmão, mas ele se espalha, ele vira sistêmico. Boa tarde, professor. Meu nome é Lucas e a próxima pergunta é o seguinte. Recentemente, o senhor escreveu um artigo com ótima repercussão intitulado Enquanto a Imunidade Não Vem. E nas considerações finais, o senhor escreve: não podemos encarar a Covid-19 como uma guerra e, em nome de uma guerra, dar tiros para tudo que é lado, ferindo a nós próprios. Devemos encarar a Covid-19 como ela é, uma infecção viral, e a partir daí fazer as projeções de evolução da doença e tomar de forma coordenada as medidas necessárias de contenção da doença para evitar perdas humanas. Então, professor, quais seriam, na sua opinião, os tiros certeiros para o combate à Covid, tanto no nível pulmonar quanto no nível sistêmico? Ô, Lucas, essa tua pergunta... Bom, você cita uma coisa que eu escrevi e que eu acho que não devia usar a palavra... dar tiro, combate, e a tua pergunta fala em tiro e combate. Você vê como é difícil a gente tirar, né? Talvez eu discuta mais para frente, como é difícil tirar essa noção de que tem um combate, então a gente tem soldados que vão para o fronte, e aí eles pegam o vírus, destroem o vírus. Isso é uma visão bélica do sistema imune, que o sistema imune não é isso. Eu posso comentar mais tarde, mas o sistema imune, ele não tem felicidade. O sistema imune é uma interação entre você e o meio ambiente. Ou ele está lá para resolver esses problemas com outros organismos, tanto unicelulares como pluricelulares. Então, você é com quem você entra em contato, ou quem entra em contato com você, e ali você vai ter uma adaptação. Então, o que eu acho, né, mesmo falando em tiro, eu não vou dar tiro nenhum, não. Eu vou dar uma opinião. O que eu acho, e o que está acontecendo, não só eu, como já está acontecendo, a gente está começando a entender mais a infecção pelo COVID-2, então, pelo vírus. Então, a hora que você começa a entender, você fala, peraí, ele está ativando aqui, bom, ele está fazendo isso, ele está no vaso, mas por que pega mais homem do que mulher? Por que pega mais idoso do que criança? Eu acho que essas questões são fundamentais, né? E depois, uma questão assim, de saúde pública, que é fundamental, é falar, bom, por que ele infecta tanto? Eu abordo isso no meu artigo e falo, olha, ele infecta porque desde o começo ele infecta. Você não tem sintomas, já está infectando. Então, os assintomáticos infectam. E ele fica fora do corpo pelo menos 1 ou 2, até 3 dias. Então, e você mexe
né, na maçaneta, se você entra no elevador, ele fica no ar. Então, e esse que é o grande problema. Então, você aprendendo isso, a primeira coisa é evitar. Né? Então, você vai ter que evitar isso aí, vai ter que usar máscara. Eu acho que o Brasil demorou para falar de máscara. Parece que tinha pouca máscara, mas máscara você pode fazer em casa, está todo mundo fazendo. Então, devia ter falado, não, vamos usar máscara logo de cara, porque ele entra pela respiração, pela boca, pela mucosa, né, respiratória. Então, põe máscara, você já está mais ou menos protegendo. É um exemplo, por exemplo, vamos falar com outro vírus que é do HIV. O HIV, vamos fazer uma vacina e não sei o quê. Aí a vacina se der 10%, 20%, 30% de eficácia, fala, grande, já está ótimo. Agora, o preservativo, a camisinha, dá 99% de proteção. Né? Quer dizer, tem uma coisa muito melhor do que vacina. Então, nem sempre a vacina é a coisa fundamental, né? Em saúde pública. Por isso que eu acho que a gente tem que entender o quanto que protege a gente lavar a mão e colocar a máscara. Isso é uma das coisas que eu acho importante serem divulgadas. Agora, se você não tem água na comunidade, então, é a mesma coisa que esquistossomose. Vamos fazer vacina para esquistossomose. Legal, mas e se você fizer um banheiro, não é melhor? É uma coisa né, simples, né? Quer dizer, porque o cara não tem banheiro para. Então, ele precisa ter um banheiro, uma fossa. Uma fossa, não precisa ser uma canalização total, mas uma fossa séptica já funciona. Então, tem uma coisa também de educação e de higiene que é importante. Além da ciência, tem essa coisa de saúde pública, que o Brasil realmente tem problemas nessa área. Né? Então a gente precisa conhecer. Conhecendo. Aí depois que conhece, aí você fala, bom, ele está coagulando, eu vou dar anticoagulante. Ele está inflamando, eu vou dar anti-inflamatório. Então, e talvez isso funcione. E eu tenho quase certeza, assim, eu sou otimista. Eu acho que vão conseguir. É uma doença difícil, né? Para quem vai para fase, né, grave, é difícil. Mas eu acho que, à medida que você vai conhecendo, você pode entrar antes, né? Intervir antes, não deixar ir para frente. Porque é que nem choque séptico. Né? Choque séptico. Depois que entrou no choque séptico, é muito difícil tirar, muito difícil tirar. Então é melhor evitar. Então, e isso que é a grande. Conhecer, falar, bom, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou intervir. Eu acho que é por aí mas viu, não tá tiro, não. Não vou dar tiro, eu sou da paz. Sou da paz. Boa tarde, professor. Aqui é o Luiz Gustavo. E dada a patofisiologia da doença, o que você acha que nós podemos esperar da recuperação dos pacientes moderados e graves? Eles vão recuperar completamente o funcionamento pulmonar e sistêmico? Boa, Luiz. Eu vou responder. É difícil te responder isso, porque depende da evolução do indivíduo, né? Quer dizer, obviamente, quem tem uma assintomática não vai ter nada, né? O que tem um pouquinho de sintoma vai recuperar. E aqueles graves podem não recuperar. Você pode ter uma fibrose, porque realmente tem fibrose no pulmão, e aí é difícil você reverter fibrose em pulmão, tem que chegar antes, né, da fibrose. Mas tem umas indivíduos que ficam... Teve uma médica agora, ficou 55 dias. Né? É um absurdo, tanto tempo. E saiu bem. Né? Então, às vezes, sai bem. É uma resposta difícil de entender. O que eu posso mostrar agora, já que a gente comentou, eu vou colocar
um data show aí para resumir um pouquinho, para localizar as pessoas o que a gente está conversando. É bom ter um pouquinho, ser um pouco didático. Então, eu vou pôr aqui vamos ver como é que faz aqui. Um minutinho. Aqui. É isso. Então, isso é um esquema de um alvéolo. Então, vamos localizar o problema da Covid. Então, aqui a gente tem ventilação, então o oxigênio vem por aqui e vai sair por aqui. E aqui eu estou representando um epitélio, nem tão bonitinho, porque tem célula que produz muco e outras que são ciliadas. Então, são as células caliciformes, que não estão aparecendo aqui. Mas o que eu estou querendo procurar é no alvéolo, que é onde tem muito problema na Covid. E no alvéolo, a gente tem um pneumócito bem fininho, tá vendo? Que é do tipo 1, e um outro pneumócito, esse verdinho aqui, do tipo 2. E é aqui que o vírus entra, né? Então, ele infecta porque ele representa o SARS-CoV. Faltam os macrófagos. Nesse outro, né, esquema, eu estou mostrando o oxigênio entrando, e aqui, né, aqui a gente tem um líquido, que seria, vamos dizer, água, a fase aquosa, e aqui a gente tem em volta um surfactante, que é produzido por esse pneumócito do tipo 2. Ele produz esse surfactante, que são lipídios. Então, porque a água pode formar pontes de hidrogênio, e aí muitas pontes de hidrogênio, se eu não tiver no meio deles, né, lipídios, a água vai fazer uma tensão. E aqui, por exemplo, quando eu tenho um pneumócito imaturo, olha lá, ele colaba. Então, ele fica colabado. Então, o surfactante, que é produzido pelo pneumócito do tipo 2, né, é fundamental. Então, é um filme, né? É um filme e que segura a água para ela não fazer pontes de hidrogênio e não fazer força para colabar. E aí é perfeito para o oxigênio entrar e sair. Então, a gente tem um colapso lá. Um colapso, o oxigênio não consegue mais passar por aqui, né? Aqui é um exemplo de mecônio, que é quando uma criança, né, prematura, porque engole, né, as fezes, e aí ela pode ter problema. E aqui é um lugar que está ativado. Quando você ativa isso aqui por inflamação, então você tem neutrófilo, você tem outras células, você tem monócitos aí, e esses monócitos, essa inflamação, ela dá um problema no surfactante. Então, se essa célula está infectada, você deixa de produzir surfactante, mas qualquer tipo de inflamação atrapalha a produção de surfactante. Então, o que você vai ter? Você vai ter um edema, você vai ter acúmulo de fluido. E aí já começa a você ter o que aqui é AIDS, mas pode ser chamado de SARS, e ALI, Acute Lung Injury, e tem vários nomes. Então aqui, vamos falar, aqui é AIDS, mas é SARS por causa do coronavírus. Então, a gente tem esses problemas de oxigenação. Então, vai ter problema de... Então, você medir oxigênio com oxímetro, é mais uma resposta para outra questão. O que pode fazer? Saber o oxímetro, se está ruim ou está bom. Porque parece que o indivíduo não sente tanto a falta de oxigênio como em outras infecções. Então, aqui, né, é um esquema que eu acabei de tirar. Se eu ocultar isso, não vai cair. Vamos ver. Não. Eita, nós. Vamos ver se eu consigo. É isso. Perfeito. Aqui é um outro esquema. Então, aqui,
Aparentemente, o que se acha da Covid é uma revisão da Merad, é que, assim, o monócito, olha lá, esse monócito que migra para o local, então, ele migra via CCR2, esse monócito, ele é central na orquestração da resposta inflamatória. Então, a gente tem, eu vou até melhorar esse esquema dela, você tem TOL7 e tem TOL8, porque ele é um RNA. Então, tanto o 7 como o 8 reconhecem o RNA. E, aparentemente, né, o TOL7, ele retarda, né, não está nessa revisão, mas ele retarda a produção de interferon. Então, parece que quando entra o vírus, e se você ativar o TOL7, você tem um retardo da produção de interferon, mas depois volta, né? Então, uma das coisas é esse retardo. Se tivesse interferon logo de cara, provavelmente a inflamação seria, o vírus seria contido, porque o interferon é um antiviral positivo. E quando você faz interferon do tipo 1, o interferon do tipo 1 vai na célula NK e ativa, não é só IL-12 que faz NK, faz interferon. E interferon do tipo 1 faz isso, TNF faz isso, então você pode ter uma NK já produzindo interferon gama. Então, você começa a ter interferon gama, TNF e o TOL7, em vez de fazer interferon, ele ativa as citocinas inflamatórias. Então, você tem produção de citocinas inflamatórias, principalmente aqui, olha lá, o fator tecidual, que vai aumentar a coagulação. Se tiver anticorpo, depois a gente pode falar disso. Se tiver anticorpo, pode piorar ainda mais. Então, às vezes, fala, vamos fazer anticorpo, né? Então, eu cito na minha revisão, um trabalho, em que imunizaram os macacos só com a proteína S. E aí fizeram infecção e eles pioraram no pulmão. Então, a explicação é que, se o vírus é opsonizado, vai via FC, você tem o ITAM, que ativa a célula, e vai aumentar a inflamação. É claro que vai inflamar. Então, os anticorpos e o complemento podem estar também fazendo isso. Outra coisa que vírus faz, em vez de, aqui está o esquema de L1, mas o vírus, geralmente, eles ativam em L18, que não está no esquema aqui, mas que pode estar participando também. Então, a gente tem essa célula como a célula principal da inflamação da imunidade inata. Se tiver anticorpo, obviamente, pode ser assim. Aí o anticorpo é um problema de tempo. Então, vamos voltar para o nosso... será que eu mostro isso aqui? Bom, vamos ver isso aqui, então. Para finalizar, tá bom? Então, aqui já tem um macrófago. Nem sempre os esquemas não estão sempre bonitinhos. Então, aqui, olha lá, uma célula ciliada e uma célula que produz muco, né? São as células caliciformes. Aí você tem um pneumócito do tipo 1, onde se dá a troca de oxigênio, que facilita a troca de oxigênio, e o tipo 2. E aí você tem o macrófago alveolar, que pode ser ativado, mas basicamente aqui, infelizmente, não tem o monócito, mas tem o neutrófilo, que também é inflamatório. E aí o que faz? Faz fibrina, né? Degradação da fibrina, aí, né? E você tem um edema pulmonar, olha lá, cheio de líquido, e você tem isso aqui que chamam de membrana hialina, né? Então, isso é quando você tem uma injúria no alvéolo durante uma fase aguda, que é o caso do coronavírus.
Então, acho que isso dá para a gente localizar no pulmão, tá certo? Tá certo, professor. Então, mais uma pergunta com relação ao artigo que o senhor escreveu. O senhor fala sobre as pandemias anteriores e a gente gostaria de falar, que o senhor falasse um pouquinho sobre as semelhanças, diferenças e aprendizados que a gente poderia destacar com relação ao contexto atual, inclusive com relação a exatamente essas últimas de SARS e de MERS. Então, pois a gente aprende com... Eu até cito o Yersin, né? Que eu fui bem longe. Tem um trabalho muito bonito de um escritor francês sobre a vida de Yersin, que eu recomendo muito ler, que ele escreve sobre a época, porque o Yersin ele foi um dos discípulos, e também esteve na Alemanha, mas também esteve na França, e foi discípulo do Pasteur, da escola Pasteur, e havia uma briga, assim, vamos dizer, de egos entre a escola francesa e a escola alemã. A escola alemã era muito mais de médicos, e a escola francesa, biólogos, químicos, zoologistas, mas eles chegaram, todos contribuíram muito para entender as infecções. Então, Yersin, ele descobriu, né, qual é a bactéria que infectava, né, e da peste, né? Então, mas isso faz muito tempo. Sempre houve esse negócio de fechar, de isolar, né? Quer dizer, já sabiam. Mas os gregos, né, se eu for mais longe ainda, os gregos, né, daí que vem a palavra imunidade, os gregos sabiam que quem recuperava podia ficar lá cuidando dos doentes que não pegava mais. Então, daí vem a imunidade. A imunidade vem dos caras que não pagavam imposto, né? Eles eram imunes a imposto, né? Mas aí foi usado para imunologia. Agora, uma pandemia violenta foi a espanhola, né? Essa realmente matou um bocado de gente, né? Então, acho que 50 milhões de pessoas. Então, e foi meio... devastou, né? Então, por que aconteceu isso? Então, aparentemente, esse da influenza, né? Aparentemente, existe o que chamam de shift, né? Em que um vírus ele tem uma mudança muito grande, porque aí combina, e aí ele fica com um outro padrão, em que a população não tem repertório, né? É tudo novo. E aí ele acha um jeito de se multiplicar. Esse é um tema que até eu acho interessante para os imunologistas pensarem, que pouca gente pensa nisso, que é o seguinte: eu vou voltar ao que eu vou falar mais vezes, mas vou voltar ao que eu falei de sistema imune se adaptar, né? Que é um sistema imune que se adapta à infecção. Então, se eu tenho o vírus na população, essa população acaba, de um jeito ou de outro, se adaptando àquele vírus, né? Pode morrer, obviamente, gente, né? Mas a gente se adapta. Talvez depois eu possa discutir como se dá essa adaptação. Mas a gente tem um repertório. E aí eu cito no meu... que quando os colonizadores se encontraram com os índios não tinham nenhum repertório para aqueles vírus que eles tinham. Então, na aldeia, tinha uma alta mortalidade por causa do vírus. Então,
se a gente já tem contato com o vírus, a gente, de alguma forma... Então, e você tem o shift e o drift, né? O drift são pequenas modificações. Essas pequenas modificações, você continua... Você pode até se infectar, mas você tem uma maneira parcial de controlar a infecção, porque você já teve antes, aí mudou um pouquinho. Agora, o drift, o shift é uma mudança radical. Aí você não tem repertório. Aí você tem, para se adaptar, demora, que eles chamam de imunidade de rebanho. E aí demora para a população se adaptar. Obviamente, com vacina, você pode resolver. Se tiver uma vacina, você pode resolver. Isso aí você imuniza as pessoas ficam imunes. E, óbvio, as vacinas ficaram famosas, né, principalmente para toxinas, né? As bactérias, difteria, né, tétano. O problema era só a toxina. Se você neutraliza a toxina, a bactéria não faz quase nada. O problema era a toxina da bactéria, né? Então, isso que eu acho que é importante entender. Às vezes você acha que a bactéria não é a toxina. Então você imuniza para a toxina e resolveu. Então, isso é ter um conhecimento, né, do que acontece. Então, eu não acho que o coronavírus é igual à influenza. Tem um ex-ministro aí, Osmar Terra, ele diz isso, ele foi na televisão e discutiu. Eu não concordo com ele, não. Eu acho que no caso do coronavírus, a coisa não é igual à influenza. Não é. Então, é uma pandemia nova, né? Então, seria igual à influenza quando a influenza apareceu em 1900, antigamente, né? Que é aí que matou 50 milhões de pessoas, né? Então, o coronavírus é um problema de saúde pública mesmo, e aí por isso que tem que ter uma equipe de muitas pessoas para deliberar, falar, olha, vamos fazer isso aqui. Não é uma pessoa só que fala, isso assim, assim. Tem que ser uma coisa coletiva, né? E eu acho que as universidades deviam participar muito mais da discussão, entrar lá no Ministério da Saúde e dar palpite, e fazer, enfim, chegar a algum consenso, mas e não deixar isso como está. Eu acho que, infelizmente, a ciência pode até ser valorizada agora, né? Mas o Brasil estava desvalorizando a ciência a cada dia. Cada dia está pior e pior e pior. Quer dizer, estava um absurdo, né? Então, e aí, vamos resolver esse problema com cloroquina, né? Então, como que você vai resolver com cloroquina? Tudo bem, cloroquina é um medicamento interessante, extremamente bom na malária, né? Tem propriedades anti-inflamatórias, então você fala, ótimo, vamos ver se a cloroquina vai resolver esse problema. Os estudos que foram feitos, vários, começou lá com um médico Didier Rouet, né? Lá na França, lá em Marseille, dizendo que ele dá hidroxicloroquina e funcionaria. Mas, assim, o problema de você atuar... Voltando à primeira questão que vocês fizeram, quer dizer, o que a gente pode fazer para conter? O que a gente pode fazer é estudar, né? É não ser ignorante, né? É entender. É falar, bom, vamos entender. A cloroquina é bom? Então vamos fazer o que deve ser feito. Chama método científico. Foi introduzido por Galileu Galilei, né? Olha, o que cai antes? Uma pena de 1 grama ou uma bolinha de aço de 1 grama? O que cai antes pela ação da gravidade? Qualquer pessoa vai falar, claro que a
a bolinha, porque a pena fica voando. Não, mas se não tiver a resistência do ar, ele pegou um tubo, né, e tirou o ar, fez vácuo e virou. Aí chegou todo mundo no mesmo tempo. Então, esse é um método científico introduzido por Galileu. Isso tem que fazer com cloroquina, então. Tem que fazer um estudo. Agora, vamos aplicar para todo mundo. Ora, se 90% não tem problema, você vai ter que saber os 90%, os 10% que tem. Então, é lá que você tem que saber se ela funciona ou não. Para que você vai dar cloroquina para todo mundo sem precisar? É um problema. Aí, bom, vou resumir, porque tem uns 4, 5, 6 estudos, eu acho, de cloroquina. Então, um na França, que começou com o Didier, era mais ou menos, não tinha muitos controles. Aí tem um outro que disse que era bom, aí 3 falaram que era ruim, saiu agora um 4, um 3 dá 5, saiu um 6 agora, não funciona. Então, baseado no método científico, não funciona. Então não adianta você falar que é bom, que você vai resolver com hidroxicloroquina, né? Que tem meio absurdo, né? E eu, durante a crise, eu vi gente, cientista, escrevendo para o presidente, não, dá hidroxicloroquina, nós chamamos Docentes pela Liberdade, como se tivesse docentes que não são pela liberdade. Né? Eu não conheço, mas eles devem achar que tem. Então, eles vão lá e eles mandam uma carta, mas quais são as evidências? Você tem que falar qual a evidência que você tem, né? Método científico. Então, para não falar só, né, mal, sai o trabalho de 2 brasileiros, né? Uma médica, ela deu anticoagulante, que eu cito no meu, por acaso, né? Eu falei antes disso aí, eu cito nas conclusões gerais que para coagulação seria bom dar anticoagulante. Heparina de baixo peso molecular. A heparina de baixo peso molecular, ela tem várias propriedades. E quem trabalhou muito com isso é a Helena Nader, que foi presidente da SPPC, uma grande pesquisadora, e ela acabou de publicar agora um trabalho que ela acha que a heparina também inibe o vírus. O vírus se liga nela, então ela inibe a entrada do vírus nas células. Então, além de ser parar a coagulação, a heparina, ela absorve citocinas, né, parece, e ainda absorve o vírus. Então, é um trabalho de 2 brasileiros. Mas vê que, né, também tem brasileiros muito bons, né, na pesquisa, e que eu acho que é bastante promissor. Então, isso é uma das coisas que eu acho que vai começar a ser levado em consideração. Então, é isso que da pandemia. A gente aprende, mas cada pandemia é uma pandemia. Ok. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa estratégia de imunização de rebanho? Tem alguns países que estão tentando, falando, né, que estão adotando isso, tem países que já falam que depende da vacina. Eu tenho algumas coisas para falar. Sempre tem alguma coisa para falar que talvez não seja do rebanho, mas uma coisa parecida, que é a seguinte, por exemplo, quando a gente pega o pessoal falando do isolamento social, não sei o quê, aí eles dizem o seguinte, nós vamos achatar a curva, mas digamos que vão morrer 100 pessoas, tá certo? Bom, dá um exemplo. 100 pessoas vão morrer. Então, em vez de morrer em um mês, vai morrer em um ano. Então, vai morrer, né, cada mês uma pessoa. Então, vamos pôr, né, 10 pessoas, 120 pessoas em um ano ou 120 em um mês. Eu não acho isso, não, sabe? Porque é uma questão de contágio. Então, o vírus, ele tem um ciclo, né? Então, ele vai durar, a não ser que ele fique crônico.
Aí é mais um problema para a gente resolver. Mas, geralmente, os vírus crônicos acabam entrando num equilíbrio com o hospedeiro. Apesar de ter problemas, acabam entrando num equilíbrio. São assimilados, vamos chamar assim. Mas se você passa de 1 para 2, 1 para 3, né? Então, esse negócio que já todo mundo está cansado de saber isso. É exponencial, né? Então, vai. E aí você tem uma catástrofe de mortes e tal. Se você fizer a contenção e você diminuir a taxa de transmissibilidade para 0,5, então uma pessoa só infecta meia, então precisa de 2 para você infectar uma, e o que acontece? Você vai diluindo o vírus. Então a chance de encontrar o vírus vai ficando cada vez mais remota. E quanto mais você isola as pessoas, elas não passam. E o vírus, se eventualmente estava com elas, já foi. Então vai diminuindo o vírus aqui e vai diminuindo a taxa de transmissão. Eu não acho, então, que se não, digamos, deixa todo mundo fazer o que quiser, aí acontece, vai ter rebanho e resolver o problema. Que é um jeito de pensar sem levar em consideração a vida humana, né? É só número. É uma maneira meio até perversa de ver, né, o mundo. Né? Mas é só de número. Vai morrer 10%, não sei o quê. Mas morre depois que resolve. Então é imunidade de rebanho. Quando chega mais 60% da população, 50%, está imunizada, é difícil passar. Entendeu? Quer dizer, agora, a vacina pode fazer isso. A vacina, se você pisar vacina. Agora, eu acho, assim, eu sou muito otimista. Eu não trabalho em nenhum grupo, eu estou em casa. Eu sou de alto risco, né? Espero não pegar isso aqui. Então eu tenho que ficar em casa quietinho. A única coisa que eu consigo fazer é ficar pensando e escrevendo. Meu laboratório está fechado. Mas eu estou tentando entrar em contato com gente que está fazendo Covid, e eu acho que tem estratégias para você prevenir as pessoas. Pode vir a ter estratégia. E não precisa ser uma vacina, assim, a melhor vacina do mundo. Né? Pode ser uma vacina bem michuruca, mas que resolve o problema por enquanto. Depois faz uma vacina melhor. Que é exemplo da Sabin, da Salk, né? Então, o Salk fez a vacina, então fazia anticorpo IgG, tinha uma imunidade, funcionava. A Sabin melhorou a vacina, que fez uma vacina que induz IgA, que bloqueia. Então, na minha opinião, pensar numa vacina que pode fazer IgA é uma estratégia boa e pode não ser tão complicado assim. Né? Eu vacino, vamos em 3 meses, 4 meses, funciona, depois não funciona mais. Você dá um reforço. Enfim, eu sou otimista, como já falei. Então, é isso. Mas a imunização, isso que chamam de rebanho, é estranho esse nome de rebanho, né? Essa coisa de inglês, né? Americano. Os americanos têm mania, né? Chama natural killer, assassino natural. Como é que uma célula pode ser assassina? Né? Mas tudo bem, né? É um atributo meio estranho. Mas vai, deixa pra lá. Citotóxico ainda mais bonitinho. Né? Diga. Professor, você tem algo a acrescentar sobre a adaptação que o sistema imune promove aos micro-organismos? Tenho muito a acrescentar. Né? Se é que tem alguma coisa a acrescentar, é muito, né? Eu acho que essa parte é a parte mais difícil. Então, vamos lá. Vamos fazer.
Eu dou aula para medicina de moléstias infecciosas. Eu sou imunologista, gosto muito de imunologia, mas nunca gostei de dar aula de imunologia básica, né? Eu acho muito chato imunologia básica. Eu gosto de estudar imunologia básica, mas não gosto de dar aula de imunologia básica. Agora, de moléstias infecciosas, você dá uma imunologia aplicada à infecção. Não tem gente que acha que o que eu faço é péssimo, que devia fazer só básico. Cada um tem o seu mundinho. Eu me formei em medicina, fiz residência. Quando eu entrei para a MI, eu achei demais, mas eu não fiz MI. Eu queria fazer imunologia. Mas depois que eu fiz imunologia, eu comecei a dar aula em MI. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos nas minhas aulas é que, primeiro, o sistema imune não combate, né? Isso é difícil. Você vê todo dia, combate. Você lê o jornal, é um vírus, é um inimigo invisível. Assim, é militarista. Além de ser militarista, eu escrevo lá, é antropocêntrico, porque você põe o humano como centro do universo, né? E não é assim, entendeu? Ele não é assim. Então, eu vejo o sistema imune, vamos lá, vamos talvez tentar mostrar um pouquinho essa visão. O sistema imune é o seguinte, a gente vive aqui na Terra, né? Se eu vivesse em Marte, seria diferente, mas vivendo aqui na Terra, o que eu tenho na Terra? Eu tenho X, Y e Z. Se a gente... Vou dar um exemplo mais simples ainda. A microbiota. No último congresso da SBI, eu fui lá nos pôsteres, aí tinha uma fila enorme para pegar, obviamente, cerveja, que era de graça. Então, estava cheio de aluno lá, e eu lá na fila. Aí tinha uns três ou quatro alunos discutindo colite e como a colite é induzida pela microbiota e que quando não tem microbiota, né, esses camundongos germ-free, né, gnotobióticos, aí eles não têm colite, mas a hora que você põe, tem colite, e estavam lá numa discussão, eu estava esperando também tomar o chopp, e aí eu falei para eles, o problema não é a microbiota, o problema é o linfócito T. Eles quase me bateram lá, quase que eu ia embora sem tomar o chopp, porque eles ficaram com muita, né, ficaram irritados comigo que eu falei uma besteira dessa e tal. Aí eu falei para eles, não é besteira não, porque um camundongo que não tem linfócito T, né, o RAG, por exemplo, não tem linfócito T, ele tem microbiota e não tem nenhum problema. Né? Não acontece nada com ele. Ele vive muito bem, obrigado. Claro, em condições X, Y, Z, não vai viver bem na natureza, porque ele é imunodeficiente, mas para aquele biotério que todo mundo tem, ele vive muito bem. Então, essa é a primeira concepção do que eu tento falar. Então, os linfócitos T, dependendo, claro, do tipo de linfócito T, ele vai lá e faz colite, por causa da bactéria. Então, eles estavam certos. É a bactéria que induziu a colite. E o linfócito T foi lá e detonou, deu colite no camundongo. Mas se você der os linfócitos totais com reguladores, aí não tem colite. Então, veja o seguinte, o sistema imunológico, voltando à primeira questão que vocês fizeram, no intestino, ele vai conviver, vai se adaptar com as bactérias, né? Então, ele está se adaptando com as bactérias. E para se adaptar, ele precisa pôr uma reguladora. Então, o Nelson Vaz me contou uma história também. Um dia ele falou que estava falando com um neurocientista, explicou como é que era o repertório do linfócito T, que é tudo autorreativo e coisas desse tipo.
Aí o neurocientista falou, pero es muy peligroso, né? Então, e é verdade, né? É um sistema altamente perigoso. E por quê? Você pode ter autoimunidade, e você controla a autoimunidade com regulação. Tanto assim, que se você tem imunodeficiências, você tem autoimunidade. Parte do sistema imune está preocupada com a exacerbação de controlar o sistema imune. Você tem muito controle do sistema imune. Ele não pode se descontrolar. Né? Então, e ele convive com as bactérias. Mesmo porque essas bactérias são importantes para a gente viver. Né? Não tinha sentido você fazer um rombo, né, lá e acabar tendo problemas violentos, inflamação, porque você tem bactéria no intestino, né, grosso. Então, essa é a primeira coisa. Então, isso é para viver com a microbiota, e tem mais, essa microbiota tem várias coisas, quer dizer, quem tem a microbiota cesárea contra parto natural, tem uma série de trabalhos mostrando o quão importante é a microbiota. Então, a microbiota para o sistema imune funcionar. Enfim, essa é a primeira parte. Então, o que a gente se adapta à microbiota? A gente não só se adapta à microbiota, como se adapta às bactérias que eu tenho na pele. Estou cheio de bactéria também, mas estou adaptado, eu não estou infectado. Então, a partir de um certo momento, elas entrando, aí eu tenho duas possibilidades, né? Que é a mesma coisa em autoimunidade. Ou eu rejeito, então, se for meu tecido, eu tenho uma autoimunidade e começo a me rejeitar, né? Então, eu rejeito, ou eu assimilo, eu tolero. E a tolerância existe, chama tolerância para a infecção. Quer dizer, então, as portadoras sãs, ou os portadores sãos, né? Então, aquela história da Maria, uma irlandesa, que era cozinheira, e que ela, obviamente, não lavava as mãos, e foi matando famílias e mais famílias, onde ela trabalhava como cozinheira, depois foi trabalhar em outro lugar, matou mais gente ainda, teve uma vida infernal, foi condenada, porque descobriram que aquilo vinha da falta de higiene de lavar a mão, só que ela não sentia nada. Então, ela tinha a Salmonella typhi, mas vivia muito bem, obrigado. Tolerância infecciosa, né? Quer dizer, o que é isso? É difícil de entender, mas você convive. Mas, para não ficar nesse exemplo extremo, que é da Maria, Mary, a gente pode falar de tuberculose, por exemplo. Então, o bacilo da tuberculose, ele foi a micobactéria, e se adaptou ainda. A tuberculose é super adaptada a ficar no homem. E aí a gente faz uma reação, faz um granuloma, e a gente fica numa coisa constante. Quer dizer, nem a bactéria cresce, nem a gente deixa de fazer o granuloma. Então, de doenças crônicas, que a gente chama, e ele fica cronicamente com isso. Isso o que é? É uma adaptação. Né? Quer dizer, é bom para a gente, é bom. É bom para a bactéria, também é bom, porque ela também sobrevive. Para toxoplasma é a mesma coisa. Para ter cruz é a mesma coisa. Então tem exemplos e mais exemplos. Para a leishmania. Então, como eu dou aula de infecção, você consegue dar muitos exemplos durante o curso. Agora, tem umas infecções que realmente você vai lá e acaba e elimina. Então, você rejeita. Então, o sistema imune, ou ele rejeita, ou ele assimila. Né? E o sistema imune rejeita o próprio, ou assimila o próprio, rejeita o não-self, o não próprio, ou assimila o não-self. Né? Essa é a minha visão. Então, o sistema imune não pode prever o que vai acontecer. Por exemplo, esse coronavírus, né? Se pegar o exemplo dele, que é
já que a gente está no assunto, bom, ninguém sabe de onde veio direitinho, mas o que eles acham que veio do pangolim. Né? Saiu do morcego, caiu no pangolim. Pangolim, não tem aqui no Brasil pangolim, mas o bicho mais parecido com pangolim é tatu-bola ou aquele tamanduá. Né? É parecido, não é a mesma coisa, mas só o jeitão, né? O pangolim, eles têm umas escamas que na medicina chinesa eles usam para, sei lá, deve ser para fazer alguma coisa. E o que aconteceu no pangolim é que teve recombinação de aparentemente, de dois coronavírus. Né? Um coronavírus do morcego, outro coronavírus do pangolim. A hora que foi fazer, eles montaram esse coronavírus que está aí, o Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, é um acaso. Aí, hoje, se fosse antigamente, até sair da China para chegar ia devagar. Tal. Eu, para vir de Israel para o Brasil, demorou 2 meses de navio. Né? Então, se eu tivesse pego lá no Middle East algum coronavírus, chegando aqui no Brasil não tinha mais. Mas agora com o avião é rapidinho. Então, aí ele entra e se espalha. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, de algum jeito, chegar numa convivência com ele. Ele não vai matar, ele já não matou, né? A população, ele mata uma série de pessoas, mas não é, né? Então, você tem que olhar qual a letalidade. Ele tem alguma coisa a ver com os idosos, então, aí tem que entender por que idoso tem problema e criança não tem. Isso eu acho fundamental. Por que o homem tem mais que a mulher? Né? E por que as comorbidades, né, estão associadas com mortalidade? Então, isso que é uma das coisas que a gente tem que entender. Tá? Aparentemente, se eu pegar um denominador comum para tudo isso, o idoso, diabético, né, hipertenso, cardíaco, todos eles têm problema de vaso. Então, uma parte do problema está no vaso, a outra está na inflamação. Então, tem que entender por que inflama mais e quem inflama mais. Né? Então, as mulheres, né, por terem, né, hormônios femininos, os hormônios femininos, por exemplo, a IL-6 é inibida pelos estrógenos. Então, as mulheres já têm uma coisa menos inflamada do que os homens. Né? Então, a gente vai pensando desse jeito para explicar isso. Porque não adianta falar, não, que nem teve uma teoria aí, falou, não, é porque é do M. Mas, se for do M, todo mundo pegava. Criança, não tinha essa diferença. Então, eu acho que tem que explicar qualquer, né, explicação mais razoável, tem que ir para isso. Por que inflama mais? Claro que uma criança pode inflamar muito. Aí tem, em criança, a síndrome de Kawasaki, né? Que elas inflamam. Parece que, né, tem uma inflamação violenta. Algumas crianças, mas a maioria não tem nada. Agora, então, o que eu coloquei no meu artigo é que os idosos já estão inflamados. O envelhecimento é uma inflamação. Né? A gente faz muito radical livre, e esses radicais livres induzem inflamação. Então, é por aí que eu vejo isso. E como o vírus pega uma molécula que é protetora, como a AC2, que ela protege o endotélio, protege o pulmão, protege o coração, protege o rim. Né? Então, ele esculhamba
o próprio vírus já esculhamba isso. Ele não pensa, não tem, eu vou esculhambar. Foi por acaso que deu certo. Isso aí. Então, uma outra estratégia no Covid é usar algum tipo de armadilha, se dá um pouquinho, tipo assim, caçar ele com AC2, né? Tem, o pessoal pode dar essa enzima, né? E o que eu falo, que eu acho que é uma coisa importante, porque eu trabalho com pulmão, e que eu sugiro nas conclusões finais do trabalho, é que podia dar drogas dentro do pulmão. E eu faço isso no laboratório, né? Já fiz isso. Infelizmente, eu não tenho muito trabalho publicado nisso, mas tem tese, mas não tem trabalho. Eu vou publicar agora um trabalho com anticitocina no pulmão, antireceptor de citocina. E, por exemplo, se eu quiser, vamos dizer, eu quero inibir IL-10, né? Então, se eu quiser inibir IL-10 sistemicamente, que é ou IL-6, melhor, IL-6, dá na veia, você dá 1 miligrama de anticorpo no camundongo. 1 miligrama é muito anticorpo. E eu tenho certeza que se der no pulmão, se quer inibir no pulmão, se dá 1 micrograma ou 10 microgramas, 100 a 1000 vezes menos, e vai funcionar. Então, eu acho que os anti-inflamatórios, por exemplo, corticoide, em vez de dar sistêmico, que tem problema, obviamente, dá no pulmão, né? Se quiser dar citocinas anti-inflamatórias, IL-10, dá no pulmão. E, enfim, quer dizer, se você quiser inibir a IL-6, inibe no pulmão. E é fácil de inibir. Quer dizer, o indivíduo aspira e tem trabalhos de pessoas que trabalham com pulmão que sugerem a intranasal, medicação por aerosol, né? Os asmáticos melhoraram de sobremaneira com corticoide local, né? Para fazer um paralelo. Leishmania. Interferon é bom para a leishmania. Se eu der interferon para a leishmania, o indivíduo, a hora que injetar interferon, eu mato ele, não mato a leishmania. Mas posso matar a leishmania. Mas não mato o paciente, porque é extremamente, né, ativa muito. Agora, se eu passar na pele, não vai ter problema nenhum. Então, depende aonde você coloca. E eu acho que uma outra coisa que tem que entender, e em infecções principalmente, é essa polarização do sistema imune. Tomar cuidado, evitar a polarização. Tem uma frase que eu falo, que fala assim, não polariza que eu fico doente, né? E se vocês olharem em infecções, toda vez que polariza, o cara fica doente. Quer dizer, é aquela história do Lewis Thomas, né? Que a gente está mais em perigo do que a gente responde, da nossa resposta, do que entrou. E isso, para mim, vem quando eu comecei a fazer pesquisa, eu estudava macrófago e ativava a macrófago com LPS, né? Aí injetava LPS, aí morria os camundongos, ficavam mal, pelo oriçado, diarreia, tinha uma série de sinais. Isso eu injetei tudo quanto é tipo de camundongo e todo mundo tinha isso aqui. Aí a primeira pergunta eu falei, olha, por que um camundongo vai ter, obviamente naquela época, faz muito tempo, vai ter problema com um lipídio e um polissacarídeo? Porque ele ativa o TOL4 e faz um estrago. Quer dizer, é a nossa resposta que faz o estrago. Aí eu fiz uma tese em quadrinho em que eu falei que o LPS é um fantasma. Ele mata de susto, né? Quem tem medo de fantasma
morre de susto. Até aparecer um camundongo que tinha uma mutação no TOL4. E aí você injeta e não acontece nada nele. Então, foi um modelo que... E até hoje estudo TOL, desde aquela época até hoje. Então, vou passando. Uma outra coisa que eu também, na infecção que eu aprendi, trabalhei com T-cruze. Aí falava, não, T-cruze, quem mata é macrófago. Aí eu falei, bom, então eu vou pegar uma linhagem resistente, outra suscetível, e vou ver a ativação de macrófago. E qual não foi, na época, né? Qual não foi minha surpresa? Que a linhagem que era suscetível tinha macrófagos mais ativados do que a resistente. Então, é o contrário, né? Quer dizer, então ele estava muito ativado e quem matava era o macrófago. E na época eu só media radicais livres, não fazia o NO, então eu nem conhecia o NO naquela época. Então eu falava, bom, o macrófago ativado é que está matando. Então, essa coisa ficou, né, impressa em mim. Eu também trabalhei com paracoccidiose brasileira, com a Vera Caliche e agora a professora Flávia Nascimento, que está lá no Maranhão, e a gente foi estudar linhagem resistente e suscetível. A gente via que a linhagem suscetível fazia muito NO e não fazia TNF, que é bom para fazer um granuloma. Aí a gente falou, bom, então a gente vai tirar o NO, vai fazer TNF, vai ficar bom. Fizemos, não ficou bom. Então, também precisa de NO e precisa de TNF. Então fazendo muito NO inibe TNF. Então, vejam como é difícil chegar num equilíbrio, né? Então, essa linhagem suscetível, ela se ativa muito, né? E aí a gente pôs o dual role, né, de NO. Uma é que mata a PB-micose. A outra é que inibe o TNF. Então, apesar de matar o PB, inibe o TNF, ele não faz o granuloma. Então, esse tipo de situação que eu acho que tem que ser estudado. Para isso, precisa conhecer bem o que está acontecendo. Legal. Agora, já chegando no final da entrevista, a gente queria, claro, agradecer a sua disponibilidade do senhor em participar dessa entrevista, contribuindo assim para o conteúdo da Imunoliga e parabenizar também pela atuação do senhor no enfrentamento do Covid-19. Eu que agradeço. Eu como eu estou recolhido aqui em casa, para mim falar é muito bom, porque sai para fora. E eu descobri agora, com esse artigo de divulgação, que eu gosto até de... Nunca tinha feito isso, né? Como eu recolhi em casa, aí tinha Covid, eu vou escrever sobre isso. Porque eu estou a fim de escrever um outro, e eu descobri um jeito de ficar em casa fazendo coisas, além de cozinhar, limpar e tal, né? Então, e como eu comecei a falar de Covid, muita gente me procura. Então, eu estou discutindo com muita gente e com vários locais e está muito interessante. Também reconhecemos o mérito, que é a disseminação de informações confiáveis nesse momento de crise como que estamos passando. E também gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidar todos para curtir nossa página no Facebook e no Instagram e também assistir às próximas entrevistas que vão chegar aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado a vocês.